Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão, o nosso encontro aqui toda semana. E olha, gente, hoje nós vamos falar de um projeto cultural que, do meu ponto de vista, é um dos mais bacanas, dos mais interessantes, dos mais empolgantes que nós tivemos ultimamente aqui em Ribeirão Preto. O projeto se chama História do Dia. E para falar sobre ele, claro, nós vamos convidar hoje, estamos aqui recebendo no Conexões, Daniela Penha. Ô, Daniela, que prazer tê-la aqui, querida. Muito obrigado por ter vindo. Bem-vinda. Oi, professor. O prazer é todo meu. Uma alegria imensa poder falar com você, poder contar um pouquinho sobre o projeto. É sempre muito bom falar daquilo que a gente faz, né? E principalmente se aquilo que a gente faz é aquilo que a gente gosta mesmo de fazer, né, Daniela? Com certeza. E é o caso, né? É o seu caso. A gente percebe, né, que tem todo aquele amor especial, aquele envolvimento, aquele comprometimento nesse projeto, que, como eu disse na abertura, né, é um dos mais interessantes que eu tenho acompanhado ultimamente aqui em Ribeirão Preto. Agora, vamos começar a nossa conversa aqui, ô Daniela, falando um pouquinho de você, né? Afinal, quem é Daniela Penha, né? Eu sei que você se estreou aí no jornalismo, é formada nessa área de comunicação, né? Enfim, como é que foi também essa passagem do jornalismo mais profissional para um projeto cultural tão bacana como esse? Bom, pois é, eu sou jornalista, me formei na Unesp em Bauru, com aquela ideia de que o jornalista pode mudar o mundo, né? De que a gente pode transformar tudo. E aí eu fiquei 7 anos trabalhando em jornais impressos, trabalhei lá em Bauru no jornal Bom Dia, né? Depois fui para o Diário da Região em São José do Rio Preto e vim para cá para trabalhar no jornal A Cidade. Né, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito, mas em um determinado momento aquilo começou a não mais me bastar, aquilo não mais me satisfazia. O ritmo do jornal impresso é acelerado e tem que ser, né? Era um jornal diário e tal. E aí eu sentia que ficava muita coisa, sabe, para trás. Eu sentia que eu não conseguia escutar as pessoas, que muitas histórias eram deixadas para trás e aquilo me angustiava muito. E isso atrelado a também uma vontade, um desejo de ter uma rotina um pouco mais leve, né, de contar boas histórias, de ter uma rotina menos pesada, fez com que nascesse o História do Dia. Eu pedi demissão no meu trabalho há 4 anos e lancei o projeto em fevereiro de 2017. Ele nasce dessa inquietação. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O História do Dia, como é que foi assim a ideia, né? Como é que isso surgiu na tua cabeça? Como é que foi o insight? Você se inspirou em alguma outra coisa, em algum outro projeto? Afinal, você conversou isso com outras pessoas para depois formatar isso no papel, enviar lá? Foi no PROAC, parece, né? É PROAC, né? Ele tem também o apoio do PROAC, mas ele é um projeto independente. Independente, que já existia até antes, inclusive, né? Do PROAC. Sim. Conta pra gente como é que surgiu essa coisa do História do Dia. Então, eu acho assim, né? Ele começou a ser gestado desde a faculdade, porque foi na faculdade que eu me encantei com as histórias de vida como parte do jornalismo, né? Foi na faculdade que eu conheci o jornalismo literário por meio da Eliane Brum, que é uma jornalista que eu adoro. Também conheci o Museu da Pessoa, né, que é um trabalho fantástico em São Paulo, eu acredito que você conhece, né, que é para o Brasil todo, enfim, cataloga histórias de vida, e tudo isso foi me constituindo, assim, né, eu fui ficando encantada com essa possibilidade. Consegui fazer isso um pouquinho dentro dos jornais, então eu sempre era aquela que ficava mais para matéria especial, eu tive algumas colunas super interessantes, né, em Rio Preto, a gente tinha uma coluna que chamava Rua da Gente, e aí eu ia na rua, por meio do nome, achava aquele nome interessante, ia lá para descobrir quem eram os personagens daquela rua, né? Então era fantástico também. E aí o História do Dia ele começa a ser gestado aí, né? Eu acredito que nós somos soma de todas essas experiências. E aí a ideia em si surgiu com o meu marido, que também é jornalista, né? Que é o Cristiano Pavini, acho que... Nosso grande amigo, Cristiano Pavini. Sim. Quando eu decidi que eu queria sair do jornal, a gente ficou pensando, e agora? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer, né? E tal, e pensa daqui, pensa dali. E aí surgiu, um dia ele virou e falou assim, amor, por
que você não conta uma história todo dia? Você entrevista as pessoas, né? Ah, então teve a mãozinha aí do marido também. Teve. Nossa, ele é super parceiro, né? Super parceiro. E aí aí assim, é claro, o projeto, sempre que eu vou conversar com estudantes, né, ou sobre empreendedorismo no jornalismo, o projeto, a ideia é uma e ele vai tomando forma, sabe? Ele mesmo ganha as próprias pernas. Então, a ideia era que fossem histórias diárias, mas que fossem histórias mais curtas. Só que quando eu comecei a fazer, eu percebi que não ia rolar a história curta. Porque as pessoas queriam contar, sabe? E a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa é realmente algo muito complexo, que não pode ser resumido, né? E então é muito difícil. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo perfis, assim, sabe? Perfis extensos, né? E aí aí a gente foi criando uma dinâmica diferente. Ô, Daniela, agora passa para a gente algumas informações sobre o projeto, né? Para quem não o conhece ainda, assim, alguns números, né? Quantas pessoas você até agora já entrevistou? Isso depois foi para um livro também, se transformou numa publicação, né? Eu já tive, olhando essa publicação, uma coisa maravilhosa, que texto, que narrativas, né? As ilustrações, nossa, é muito bacana. Conta para a gente, para os nossos seguidores aqui nas nossas redes sociais, como é que funciona esse projeto? Bom, o História do Dia, ele é um portal, ele nasce como um portal, né? Então, ele começa no meio digital, é um site, até entrem lá, www.historiadodia.com.br, e lá tem mais de 400 histórias publicadas, né? Quando a gente fala da história, às vezes fica um pouco confuso. Como é que funciona? Eu entrevisto as pessoas, elas me contam a vida delas, ou aquilo da vida delas que elas querem enaltecer naquele momento da entrevista, e a partir dessa conversa, usando as técnicas do jornalismo literário e da história oral, eu escrevo um texto. Então, eu escrevo perfis. Né? Então, na verdade, o que tem ali é o meu olhar sobre essas pessoas, de certa forma, né? Porque sou eu ali me colocando a escrever o que elas me contam, assim. E aí esse acervo ele já deu origem a 2 livros de coletâneas e elas deram origem também a 2 exposições interativas que a gente fez lá no Ribeirão Shopping, que foi muito legal. Foram exposições inclusivas, as histórias foram narradas, as pessoas podiam ouvir com um fone. Então foi bem bacana também, foi muito interessante. Dessas histórias todas, né? Que você ouviu, como você bem colocou aí, né? É o seu olhar, é a sua audição, né? A partir da narrativa que as pessoas te passam. Tem alguma que, enfim, te chamou mais atenção? Eu sei que é um pouco difícil para você, né? Destacar alguém, não é nenhum ranking que a gente vai fazer aqui, né? Mas, assim, talvez assim, um conjunto de histórias que talvez te emocionaram mais, te bateram mais lá dentro. O que você pode falar a respeito, assim, uma coisa que se destacou mais, no geral? Sim, é difícil falar realmente, você tem razão, professor, porque eu me envolvo muito com as histórias, né? Eu me envolvo muito com os personagens. Tem muitos entrevistados que se tornaram amigos, tem pessoas que eu falo diariamente, porque recebem a história no celular e aí respondem. Então, são relações mesmo que são criadas, né, a partir disso, dessa entrevista. Mas a gente pode falar de entrevistas que tiveram muito impacto no público, nos leitores. Isso eu acho bem interessante, né? E que são histórias que emocionaram muito o público, né? Que tiveram muitas mensagens e tal. E aí a gente tem a história do Geraldo, da sorveteria. Eu gosto muito de falar dessa história, é uma das que, assim, que mais me tocaram, né? Não tem como, porque foi a primeira que eu publiquei, né? E quem conhece o Geraldo sabe o doce que ele era, aquela pessoa simpática, né, incrível. E aí, logo após a publicação, ele faleceu, que foi bem triste, mas ao mesmo tempo trouxe assim, um certo alívio de pensar, poxa, a história tá guardada, sabe? Consegui contar a história do Geraldo. E aí tem outras, assim, né? Tem o Dr. Nilton, que é um médico cego, que é ortopedista lá no Hospital das Clínicas, e ele perdeu a visão num acidente, logo quando ele começou a exercer a medicina. E ele continuou sendo médico. Então, assim, é uma história que as pessoas, sabe, falam, gente, isso... Essa é uma história que realmente bate lá dentro, hein? Isso é real, sabe? Nossa, essa história
aconteceu, né? E é uma história que também, assim, que contagia muitas pessoas, inspira muitas pessoas, sabe? Eu gosto muito também. E tem várias, quer que eu cite mais uma? Vamos para a próxima pergunta? Mais uma, então, mais uma. Lembra de mais uma aí pra gente? Tem uma mais recente que eu gosto muito também, que é de um casal que planta orquídeas no Parque Raia. Olha só. Faz anos que eles fazem isso. E essa história é muito legal porque eu caminhava, né? Quando o parque funciona aberto, eu caminho ali. Uhum. E muitas pessoas já tinham me falado, você conhece o casal que planta as orquídeas? Tá vendo essas orquídeas? Eles plantaram e eu nunca achava esse casal. E aí um dia de manhã eu tava caminhando e vi eles fazendo a manutenção nas orquídeas. E aí parei e falei, não, por favor, vocês têm que me contar essa história e tal. E foi super legal. Aí surgiu mais uma história do dia, né? Muitas histórias surgem assim também, do nada, sabe? É muito interessante. De repente assim, né? Ô, Daniela, agora a gente sabe, né, que todo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo também tem parceiros importantes, né? Como é que essa questão de trabalhar com parcerias, né? Eu acho que isso aí é uma jogada, é uma tacada muito interessante, né? Quer dizer, a gente está sempre fazendo coisas muito legais a várias mãos, né? E eu sei que esse trabalho seu também é feito a várias mãos. Você tem parceiros muito interessantes, muito importantes, né? Fala um pouquinho dele. Com certeza. Assim, o projeto é independente, ou seja, ele precisa de parcerias para existir, né? Então, eu preciso mesmo desse apoio. Quem faz cultura sabe o quanto é difícil. E sim, nós temos parceiros, os livros só saíram porque eu tive patrocinadores para fazer os livros. Nós temos agora editais do PROAC, projetos que estão sendo executados agora com o apoio do PROAC Lab, e que vieram numa ótima hora, né, num momento muito delicado. Exatamente, caiu do céu, assim, para conseguir manter mesmo o projeto. Tenho projetos em parceria, fiz um projeto super legal com o SESC aqui de Ribeirão Preto, contamos a história do Mesa Brasil, que é um programa fantástico também. Casa da Memória Italiana, fizemos um livro que também deve ser lançado em breve, né? Força Italiana, um livro que está lindo, lindo, lindo. Outras Palavras, Comunicação, da querida jornalista Ana Cândida, ela é minha parceira desde o início, os livros foram feitos com ela, né? E vem agora um terceiro livro, com o apoio do PROAC, que também vai ser editado por ela. Instituto Ribeirão 2030, nós fizemos também um projeto lindo, contamos histórias dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, aqui em Ribeirão Preto. Fizemos um e-book, que inclusive pode ser baixado no site, gratuito, é só entrar lá para baixar. E, nossa, realmente, assim, tem muito apoio, sabe? E é necessário, sem apoio a gente não faz absolutamente nada, né? Então, é muito importante. Legal, muito legal, Daniela. Parabéns pelo projeto. Eu acho que isso que você faz serve de exemplo, né? Para que outros agentes culturais, outros agitadores culturais também possam expressar um pouco aquilo que tem lá dentro que pode contribuir muito, né? Para uma sociedade mais humana, mais solidária, né? Mais aconchegante, né? Mesmo em tempos de pandemia, quando a gente está sendo tão desafiado aí nesse dia a dia, né? Eu só tenho que agradecer muito sua vinda e a gente vai ter, com certeza, outras oportunidades. A gente está falando, está trazendo novidades aqui desses seus projetos aqui para o Conexões Ribeirão, tá bom? Eu que agradeço esses elogios todos, fico muito feliz de ouvir tudo isso, de ter esse reconhecimento. E sim, vamos continuar aí contando histórias. Com certeza, uma história a cada dia, uma história, né, que emociona e que nos faz cada vez, né, a gente ser mais humano e, enfim, mais aberto para novidades, mais aberto para a compreensão do outro, para a aceitação das diferenças. Isso é muito bom, né, Daniela? Com certeza, professor, com certeza. Tá bom, gente, a gente se encerra hoje aqui, então, o Conexões dessa semana, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência, né? E esperando vocês aí na próxima semana com outra entrevista, com outra conversa aqui muito interessante, né? Mais uma vez, obrigado e até lá.